Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Eu fico impressionado a maneira como Jesus mostra para nós que existem pessoas que dizem conhecer Jesus, mas Jesus não os reconhece. Como entender isso? Pessoas que dizem ter um relacionamento com Jesus, mas não, Jesus, ao olhar para eles, não os reconhecem. O que acontece nessa discrepância? O que acontece nesse relacionamento em que pessoas pensam estar com Jesus, mas Jesus não está andando com eles, ou Jesus não está em conformidade com aquilo que eles fazem? Existem muitos textos bíblicos que Jesus fala algo semelhante para as pessoas que caminham com ele. Tem um texto muito emblemático em que algumas pessoas dizem assim para Jesus: Senhor, nós não expulsamos demônios em Teu nome, nós não ensinamos no Teu nome, nós não curamos em Teu nome. E aí Jesus olha para eles e diz: mas eu não os conheço. Em outro momento, Jesus diz para os seus discípulos: olha, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, porque eu tive sede e vocês não me deram de beber, porque eu estava preso e não foram me visitar, estive enfermo e vocês nada o fizeram. E aí os discípulos perguntam: mas quando nós não fizemos todas essas coisas? E aí Jesus olha para eles: aquilo que vocês não fizeram aos pequeninos, vocês não fizeram a mim. Então existe uma maneira de achar que estamos num relacionamento com Jesus, mas nós não estamos. Interessante que a cultura evangélica no Brasil, ela é marcada, ou as pessoas evangélicas são vistas no Brasil como aqueles que não fazem um monte de coisa. Então, o crente no Brasil é aquele que não bebe, é aquele que não fuma, é aquele que não vai em festa, é aquele que não dança, é aquele que não joga futebol, é aquele que não vê televisão. Mas eu entendo que o que Jesus deseja dos seus discípulos é que não que eles sejam conhecidos pelo que eles não fazem, mas sejam conhecidos pelo que eles fazem. Então é aqueles que amam, é aqueles que servem, é aqueles que se colocam ao lado dos outros, é aqueles que ouvem, é aqueles que falam palavras de ânimo, de encorajamento, de esperança para os outros. Eu creio que a cultura do reino de Deus é uma cultura que faz e não uma cultura que deixa de fazer. E é interessante que Jesus destaca aqui: afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Então eles podem até achar que têm um relacionamento com Jesus, mas se não fazem a vontade dele, então não se relacionam com ele, porque Jesus diz: aqueles que me amam, me obedecem, guardam os meus mandamentos. Então, guardar os mandamentos é praticar os mandamentos. Então, se você diz ter comunhão com Jesus, você também deve praticar a vontade dele na sua vida. Eu acho que essa pergunta eu quero deixar para vocês. Será que você diz conhecer Jesus, mas não pratica a sua vontade? Será que você vai ser surpreendido no juízo final com a palavra de Jesus: eu não te reconheço? Que Deus nos ajude nessa busca por Deus. Amém.